Eu quero agradecer muito esse cara, que eu tenho um amor muito grande, devo muito a ele, muita gente deve. Ele é mais que um pai, ele é uma mãe para um monte de gente, né? E é verdade, você tem uma energia feminina assim, muito bonita, viu, Rubens? E uma energia maternal. Eu devo muito a ele. Assim, desde os anos 80 eu conheço o Rubens e sempre foi muito generoso. E eu comecei na carreira acadêmica substituindo ele, né? Num projeto que envolvia muitas pessoas, né? Que acabou virando depois a Escola da Cidade, que é uma escola de arquitetura, mas o CERN era um grupo de profissionais e eu fui substituir o Rubens, e aliás foi o que me colocou nesse mundo. E sem falar em outras coisas que ele me abriu assim os horizontes, mas principalmente para questões ligadas à cultura brasileira e ao fazer, né? Esse é o amor ao fazer, que desde que eu conheço o Rubens ele tem uma dedicação muito grande em conhecer processos, né? E conhecer o pensamento da mão. E sempre nos ateliês ele reserva espaços para museus, museu da mão, museu do brinquedo, museu das sementes, né? E é muito interessante porque essa aventura da mão não se restringe a apenas um nicho específico das artes. Vai para o artesanato, vai para o brinquedo, vai para o utilitário e vai para todas as culturas. Então ele recolhe objetos de trabalho chineses, objetos, né, russos, objetos italianos, objetos indígenas, né? E eu fiquei impressionado de ver certas ferramentas de entalhe indígenas incríveis, e uma folha que ele me mostrou, uma folha da Amazônia, que é uma lixa, sabe? Impressionante, impressionante, há coisas incríveis. E um detalhe, né? Todas as ferramentas mecânicas, nada elétrico. Então, eu devo muito ao Rubens esse olhar. Toda vez que eu me deparo, por exemplo, com o trabalho da mão, primeiro eu agradeço a ele por ter me mostrado. E outra coisa também que o Rubens chama a atenção é para o meio ambiente, né? Tudo que nos envolve. Então, ele tem uma paixão por sementes, por árvores e assim, aquilo que eu procuro ver, assim, né? Nas plantas, eu devo muito a ele também. A apresentação das coisas, quando é feita de maneira amorosa, é o melhor caminho para a educação, né, gente? É o melhor caminho. E não existe outro método, sabe? Que não seja um método amoroso. E o Rubens faz isso desde que eu encontro ele. E eu sei que ele faz para muita gente, né? Recomendo a todos, já recomendei que vocês lessem o livro Tudo é Semente, que lá tem um testemunho dessa história, né? Aliás, tem um quadrinho do Laerte lá que é muito lindo, do Matuque. Esse mesmo, esse. Tem um quadrinho do Laerte sobre ele, muito legal. Bem, gente, o Rubens, bem-vindo a esse nosso encontro. Essa é uma disciplina que tem como propósito analisar a literatura da gravura em metal, da xilogravura, e, sobretudo, a literatura e o pensamento sobre o trabalho da mão, né? Então, nós lemos diversos textos sobre o assunto, e como o objetivo final é produzir uma exposição, a tua presença aqui é fundamental, né? Para nos estimular, né? Para nos iluminar nesse caminho de uma exposição que possa contribuir com essa tua pesquisa aqui do Museu da Mão. Então, assim eu deixo a minha introdução e passo a palavra para a professora Eliana, que eu acabei de te apresentar. Então, Rubens, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A sua presença aqui vai ser fundamental nesse momento da gente pensar essa exposição, discutir um pouco o processo criativo, como que eles podem focar o olhar deles para poder pensar, né, dentro dessa ideia também do seu museu, das gavetas, e acho que isso vai ser uma contribuição muito importante. Entre as questões que a gente... Professora, isso aqui, ó,
Só para responder como vieram as perguntas, é um segundinho. Eu agradeço muito. Ó, isso aqui é uma gaveta dentro da gaveta. Eu montei para vocês verem como é que a gente acha o espaço das ferramentas de uma classe de ferramentas. Pronto, pode continuar, desculpe. Então, assim, a gente pediu para os alunos elaborarem umas questões, a gente montou um roteiro para criar uma sequência, mais ou menos, né? Ótimo. Em que a gente vai partir, então, de algumas coisas do seu processo, do seu trabalho, para depois entrar no Museu da Mão e, por fim, a gente falar dessas questões também dos cadernos no final, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui, vou passar a palavra à aluna Lucianita para ela fazer a primeira pergunta. E aí, às medidas que as perguntas forem se desenvolvendo, você vai mostrando e a gente vai conversando sobre toda essa parte dos processos, tá bom? Tá ótimo. Professora, só um esclarecimento. Ontem eu fiquei a semana inteira arrumando as coisas num lugar próprio para cada pergunta, desde que eu recebi a pergunta. Uhum. Então, quando você chamar a aluna, o Jorge me deu as questões. Então, a primeira pergunta me parece que é sobre livros, que é um assunto muito complexo para mim, porque eu não só desenho livro, como o caderno de viagem é um livro individual. Alguns foram impressos, entendeu? Sim. Então, você dá a palavra para ela que eu já coloco na imagem. Tá bom? Pode falar, Lucianita. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. Bom dia, eu sou Lucianita, é um prazer conhecer você. A minha pergunta é o seguinte, sua biografia mostra que a partir da formação em arquitetura, você transitou em diversas áreas das artes visuais, dentre elas pintura, escultura, gravura e fotografia. Além disso, escreve livros. O que motivou o seu interesse no campo da literatura e como se deu esta conexão? A questão do livro tem várias. A minha tese de vida, se é que existe uma tese de vida, eu sou um fragmento de caminhos. Agora apareceu. Muito prazer, Rubens Matucci. Eu sou um fragmento de passagem pela Terra. Isso, para mim, é muito claro. E eu tenho um tempo na Terra, eu sou muito do mundo espiritual e me perdi nos meus caminhos. Por isso que eu estudei o Tao Te Ching. O Tao Te Ching ensina você a se perder no percurso. Não ensina você a andar para frente objetivamente. Ele ensina você a se perder no percurso. A própria palavra, em chinês, tem 70 traduções. Entre elas, meu jeito, atalho, caminho, estrada, cabeça iluminada, etc. A etimologia dela é muito complexa. Então, no Tao Te Ching, quando eu fui para a China, eu percebi já desde criança, minha família é imigrante, e tem tudo. Tem ucraniano, libanês, depois minha mulher é japonês, espanhol e português, e meus netos têm japonês, espanhol, português, ucraniano, italiano e alemão. Então, nós somos formados num país que é único no mundo. Por isso que o Jorge fica encantado de eu perceber os caminhos. E aos 70 anos, que eu vou fazer o ano que vem, eu estudei a Nied Guidon e fui para lá. E vi que a migração africana tem 100 mil anos. Então, quando os europeus falam que eles têm a arte, que começou a arte na Europa, eu dou risada na palestra. Porque a arte não começou na Europa, ela começou na África, em Blombos, na África do Sul. Então, tudo que a gente conhece de arte, tudo que a gente conhece de civilização, a Europa é uma criança mimada rica, que resolveu destruir o mundo inteiro. Então, eu percebi que no Brasil, aí é a resposta dos cadernos de viagem, você tem 100 mil anos da presença africana e
conheci uma cidade, esse é o livro, ó, chama Caderno de Contas, tá vendo? É um caderno de viagem na Bahia, onde, segundo conta oralmente, chegaram alguns portugueses, alguns africanos que não eram escravos. E aí eu comecei a fazer o caderno, passei no Quilombo. Esse é o Quilombo, não sei se está dando para ver? Tá? Tá. Então, esse Quilombo, eu comecei a estudar as plantas. E, para minha curiosidade, como são 300 cadernos, isso vai juntando, né? E o caderno não tem uma direção. Eu vou mostrar um caderno, eu separei o caderno da pré-história, justamente do Daniel Guidon. Só que esse caderno, ele se transformou numa folhinha. Mas eu vou achar o caderno que eu separei aqui. São 300 cadernos, eu fiquei procurando. Só um minuto. Tá aqui, ó. Deixa eu contribuir aqui para vocês. Por favor, querido, você ajuda muito. Ele está falando de Ed Guidon, na Pedra Furada, no Piauí, tá, Isso. gente? Esse é o caderno. Ó, Jorge. Pinturas rupestres. Ó aqui, Jorge, as paisagens da Pedra Furada. Como eu tenho uma visão de ecologia desse lugar, que é a Caatinga e a Mata Atlântica junto, aqui, ó. Aqui são os macacos. Esse macaco, Cebus apella, tá vendo o macaco? Sim. Esse macaco usa 70 instrumentos. E é uma pesquisa da Daniel Guidon. Ele usa 20 vezes mais instrumentos que o chimpanzé. Então, a origem da cultura humana é muito complexa. Ela não é essa visão que o cara no Quênia nasceu, não é isso. É isso que eu estou estudando atualmente, os caminhos da humanidade. Tá? Então, os cadernos estão focados nos caminhos. Eventualmente, eu vou responder rápido, senão eu não paro de falar. Eventualmente, eu tenho que mostrar um dos cadernos que eu fiz, que é muito importante, talvez seja o caderno mais importante, eu consegui reproduzir, porque a minha relação com a... Olha aqui, ó. Isso é uma tentativa de divulgar o trabalho com meu amigo fotógrafo da Serra da Capivara. Ele já focou, tem um vídeo, né? Ele já focou na parte de pintura, ó. Olha a pintura, tá vendo? Sim. Agora, o que é interessante na Serra da Capivara? Esse é o único registro de um beijo de um adulto beijando uma criança. É o único exemplo de pintura pré-histórica no mundo, com mais de 30 mil anos, que uma pessoa está beijando a outra. Então, realmente, o Brasil, para mim, é uma surpresa total. Quanto ao ponto do meio ambiente, que os cadernos pegam o meio ambiente, eu visitei um lugar absolutamente lindo, chamado Águas Emendadas, em Brasília. Olha o caderno. A gente pode dizer que esse lugar, Águas Emendadas, é a caixa d'água da América do Sul, porque ele dá água para o São Francisco, para o Tocantins e para o Rio da Prata. Só você quer mais? Só o Amazonas que não começa lá. Então, voltando à dona Juanita, a minha relação com os livros é muito ambígua, muito sofrida, e eu resolvi fazer 2 editoras com os meus amigos. Uma é a editora que o Félix, a Luiz e a Roseli trabalham, que é essa aqui, ó. Essas são as Chilos da Roseli, ó. Nós fundamos a editora, chama João Pereira, em 1979. E a Roseli fez esses belíssimas pastas. Depois, na hora da Maneira Negra, eu mostro a João Pereira. Tá bom, Jorge? Vê se não está muito disperso, que hoje eu estou com a cabeça... A João Pereira, ela me possibilitou esse sonho de fazer uma história em quadrinhos. Olha, é uma história em quadrinhos com lito, em 3 cores. Olha. Dá para ver? Sim.
Então, a gente fazia essa editora à mão, sozinho, né? É impressionante. Impressionante. Ô Rubens, eu quero deixar um testemunho aqui, que eu tenho, assim, na minha memória afetiva, uma lembrança muito linda de ver... Eu conheci você pela João Pereira. Foi por um livrinho de brinquedos. Sem Todo dúvida. feito em estilogravura. Lindo livro. Foi encadenado pelo Fred Lane. Fred Lane. Fred Lane, lindo. Era um livro pequeno Fred que tinha Lane, uns Fred Lane foi uma referência na minha vida. Sim. Por causa que eu trabalho com encadernação até que há 3 anos atrás... Olha que beleza, Jorge. 3 anos atrás eu ganhei uma mesa, falando em Museu da Mão, uma mesa de encadernação, olha, nos anos 40, inteira feita à mão, francesa. Nossa, que linda. E aí eu pretendo continuar com esse trabalho de encadernação, porque eu encaderno os cadernos à mão. Alguns dos cadernos são encadernados à mão, tá? Olha, aqui uma visão dos cadernos de viagem, que são meus livros originais, tá? Sim. São meus livros originais. E aqui que eu aprendi a ver o Brasil como um todo, né? É muito interessante. Eu não sei se eu respondi à professora. Será que ela tem alguma outra coisa para colocar? Lucianita? Lucianita. Não, respondeu sim. Vamos passar para a próxima, Eliana? Vamos passar para a próxima. Eu vou chamar agora, então. Obrigada, viu? Imagina, foi um prazer. Vou chamar a Valdirene. Qual que é o assunto da Valdirene? Ela vai fazer a pergunta para você. Você lembra qual é a pergunta? Qual é o tema? Vai. Bom dia. Fala o tema primeiro, que eu estudei ontem o dia inteiro. Fala. É na sua experiência no campo das artes, se você tem um desejo ainda que você não realizou, alguma coisa que você gostaria de ter feito, mas que ainda não fez, em termos de técnica ou de uma ideia, de projeto? No mundo das artes, assim, eu sou uma pessoa muito realizada. Eu tive uma mulher muito incrível. Eu tenho. Nós temos 50 anos de casamento, ela participou de tudo, ela participou da João Pereira, ela fez as pastas, e aos 50 anos ela começou a seguir um caminho particular, que para mim é um exemplo de vida, é um exemplo de como todas essas asneiras que estão sendo repetidas nos jornais, antifeminismo, anti-homossexualismo, racismo, isso é uma coisa efêmera, por isso que eles têm tanta intensidade, porque eles não têm argumento para manter essas coisas funcionando. E a Roseli é um exemplo vivo de trabalho. Ela se dedicou à fotografia como curadora e hoje ela se orgulha de ter feito essa escolha. Então, conviver ao lado de uma mulher inteligente e linda, super simpática, talentosa. O Jorge conhece ela, é melhor o Jorge falar dela, que eu sou muito envolvido. Me ajudou muito nesse caminho que você está falando. Porque quando um pede um emprego, quando a gente dependia de emprego, eu, antes de conhecer a Roseli, eu fiquei 10 anos no Jornal da Tarde. E eu era muito mal visto, porque eu gostava do bacon, eu não gostava dos ilustradores comerciais. Gostava dos brasileiros, que nós temos uma história de ilustração que é uma coisa espetacular. Pede para o Jorge mostrar o livro do Mogadon, que é As Aventuras do Sr. Eufrates e do Sr. Mogadon, que é uma homenagem, apesar de ser meu caminho na história em quadrinhos, são 50 anos, são 100 páginas. É uma homenagem a esses ilustradores anônimos que embelezaram o Brasil. O primeiro é daquela firma Granato, que o homem morreu há uns 10 anos no Rio, e passou os direitos para um outro farmacêutico. E ele reimprimiu todas as etiquetas. Então, você vai numa farmácia, hoje você vai comprar uma embalagem dos anos 30. Para mim, isso é que me mantém vivo. É esse caminho. O seu querido professor,
falou que eu fui importante para ele, mas as gravuras dele são importantíssimas para mim. Porque nós dois temos um pé no passado, um no futuro. Por isso que o Jorge é tão mal entendido no Brasil. O Brasil é um país sem futuro. E esquece o passado. Entendeu? Por exemplo, eu falo sempre isso para meus alunos de estilogravura. Eu vou muito no Museu de Etnografia e Arqueologia. Eu tenho amigos lá, os arqueólogos. Se os brasileiros conhecessem um exemplo de estilo no Cerrado, de um povo indígena, que são blocos de madeira, que eles imprimem na pele. Eu vi essa exposição, isso tem mais de 30 mil anos, sem nenhuma dúvida, e nunca vi um técnico, um historiador, citar a obra indígena como se fosse verdadeira. É isso que eu acho que eu me orgulho de Jorge acompanhar, entender, porque a minha formação é uma formação árabe, ucraniana, brasileira, cristã. Então, o que eu adoro? Ícone, que saiu de Bizâncio, foi para a Ucrânia e foi para o Egito. Então, a base minha é a arte cristã primitiva. Só que eu fui evoluindo e fui estudando coisas mais antigas. Então, esse sonho de fazer todas as técnicas, talvez é uma coisa absolutamente impossível de fazer numa encarnação. As duas coisas que eu tenho ciúme, mas ciúme de verdade, é tocar violoncelo e fazer mural. Mural de verdade. Como o meu professor fazia, o Samson Flexo. Não sei se você conhece a Capela do Perpétuo Socorro, em São Paulo. Conhece? Não, não tive prazer. Olha no Google, põe Samson Flexor, Capela do Perpétuo Socorro. Depois dessa aula, eu vou colocar no Instagram várias coisas para vocês verem conforme a pergunta de vocês. Sim. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Acho que eu consegui responder. O resto eu tenho muito orgulho de ter feito. Sim. Agora a gente já vai dar um direcionamento maior já para a ideia do Museu da Mão. Eu vou voltar com a Lucianita para ela fazer a próxima pergunta, então. A minha pergunta é o que é e qual é o objetivo do Museu da Mão? Como eu disse que eu sou a pessoa mais confusa que você já conheceu na sua vida, sem nenhuma dúvida. Depois, eu sou feito de fragmentos de pesquisa. Eu acho que isso é uma coisa muito complexa para mim, tá? E eu tive 13 professores espetaculares. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar o Aldemir Martins, que para mim é, sem sombra de dúvida, o maior artista brasileiro do século XX. Eu sou muito xingado aqui no Brasil por causa disso. E ele me legou um costume, um costume muito interessante, né? Que é o costume de você guardar o processo da mão na sua cabeça. É muito difícil eu lembrar de algum objeto, porque eu estou doando minha coleção de objetos brasileiros para o Museu do Ceará, que chama Memorial Nordestino, que 90% da minha coleção de objetos vem do Nordeste. Eu vou dar um exemplo que eu separei, que é muito difícil de mostrar, do Museu da Mão. É isso aqui, as microesculturas. Não sei se está dando para ver alguma coisa. Olha, isso são microesculturas, estão vendo? Só estabilizar isso, só estabilizar a câmera que vai dar. Isso. Agora, olha este aqui, no destaque, é uma obra do Veio, que é um artista importantíssimo. Ó. Rubens, abaixa um pouquinho a câmera, que está um pouquinho alto. Vai falando, Isso, por favor. Aí, agora sim. Se você olhar bem, ela tem um mandacaru, né? Tem a assinatura dele, chama Veio embaixo. Tem uma pomba, um avoante em cada ponta do mandacaru. Tem uma vaca
ou uma cabra, que eu não entendi, e a velha. Então, chama a véia. O que é importante para mim, a Lucianita tem que falar de novo para a imagem voltar para mim. Eu estou ouvindo. Tá. E aí, o que é importante nessa imagem que eu mostrei para todos vocês é o conteúdo cultural disso, muito ligado à ecologia. Por exemplo, o que é a velha? Por que ela está sentada? Porque ela está sentada embaixo da única coisa que faz sombra na caatinga, que é um mandacaru gigante. Todo o resto perde as folhas, não tem. Então ela senta para tomar sol embaixo do mandacaru. E passam as estações. O que marca as estações no mandacaru? Os avoantes. Os avoantes migram, são a comida dela e voltam no ano seguinte, no meio do ano seguinte. Então, essa coisa que parece estável é todo móvel. O mandacaru dá flor, depois cai espinho, depois os bichos comem um pedaço. Mas, no ano seguinte, está todas as avoantes em cima do mandacaru, recomposto. Então, esse ritmo... E a velha não saiu do lugar. Os filhos foram para São Paulo, o marido morreu. Então, eu acho essa escultura uma das esculturas mais lindas que eu tenho na minha coleção. Não sei se eu respondi você, como que eu comecei o Museu da Mão. Sim. Depois eu fiz os 300 cadernos. E nos cadernos eu fiz um caderno, que é a coisa mais alucinada da minha vida, que eu publiquei. Olha, todas essas publicações, eu vou mostrar aqui, deixa eu só abrir, elas são feitas em cima desse caderno. Eu vou pôr em ordem para não ficar muito confuso, tá? Porque eu já sou confuso de natureza. Espera aí. E vou mostrar para vocês as publicações. Então, eu fiz esse caderno aqui. Algumas coisas foram impressas, outras não. Esse caderno Acho um pouquinho. Não, eu estou procurando ainda, só um segundinho. Eu estou procurando um detalhamento de escultura. Senão eu não consigo mostrar para vocês a relação da escultura com o meio ambiente, que é o tema. Ó, eu fiz essa exposição. Espera aí. Eu e a Roseli, a primeira exposição curatorial, em 1986, antes de eu ir para a China, onde a gente mostrava num armário o objeto e as ferramentas que as pessoas faziam com madeira, o mostruário, os artesãos. Estão vendo? Esse é o Roberto. Abaixa um pouquinho. Assim? Tá bom. Tá bom. Ó, Miguel Paladino, os funcionários maravilhosos, que eu não lembro de todos os nomes, o Miguel Paladino como funcionário, esses eram os restauradores das peças. A Malu, que era a diretora do Sesc, e o Roberto Ceni, os três, os cenários do Municipal, com florestas brasileiras. Então, era uma exposição que deu esse catálogo aqui, ó, que foi uma exposição muito importante para mim, que saiu desse caderno. Saiu essa exposição, que eu fiz catálogos, e fiz alguns desenhos mostrando a importância da semente, o que é um jequitibá. Então, entrou nos artesãos também. Aqui tem o meu professor de marcenaria, um dos 13, que morreu com 90 anos, trabalhando comigo, que gerou este trabalho. Ele me ensinou a fazer esculturas em parceria. Essa é uma escultura minha, tá dando para ver? Um pouquinho, isso, pode só abaixar um pouquinho, assim, descer um pouquinho a tela. Tá dando para ver, sim, tá ótimo. E aí eu comecei a fotografar o processo com as ferramentas, passo a passo, tá? Aqui, ó. De repente, no correr da exposição, ele resolveu fazer essa serra aqui, ó. Então, ele fez a serra na minha frente. Essa aqui é uma serra que o Jorge Gutlich me deu, eu tenho até hoje. É a serra de um senhor de São José.
E eu fui fazer as esculturas todas feitas à mão, ó. Até acabar, ó. Tá? Então, esse é um produto. O outro produto são cadernos de passo a passo. Aqui, ó. Esse aqui são as sementes do futuro, que faz 10 anos que eu estou fazendo. Eu resolvi parar e desenhar elas muito tempo. Eu vou mostrar uma semente do futuro, que está aqui, que é muito importante para o Museu da Mão. Dá para ver esse armário? Sim. Isso aqui é uma representação que eu fiz para vocês. O que é isso aqui? Isso aqui é um dos armários de uma canoa do Pará que está deixado até o preguinho, o processo de construção dela, as dobras do Buriti. Entenderam? Uhum. Bom, esse é um armário, só isso. Eu só vou pôr um vidro aqui. Essa é a minha ferramenta mais linda, onde o artesão, isso vocês não vão conseguir ver muito bem, deixou as linhas do ângulo, dá para ver as linhas? Vamos parar um pouquinho a mão, que dá assim. Isso. Olha lá. Levanta um pouquinho só. Levanta só um pouquinho. Isso. Dá para ver? Então, é o sinal do trabalho manual aqui no Buriti, que é uma coisa essencialmente nacional. Aqui um jacarandá do litoral, que é raríssimo. Essa é uma peça de plana naval. Aqui, uma das sementes que me deixaram enlouquecidos na sua estrutura. E as sementes têm uma coisa bonita, elas são dinâmicas. Aqui é um trabalho de um funcionário do Museu Florestal, onde ele faz uma homenagem à semente de uma árvore lá da floresta. Aqui é o sonho do Leonardo da Vinci, para mim. Como ele sonhava um pinguim. Eu fiz um livro do Leonardo da Vinci que eu não achei. Eu fiquei 16 anos fazendo para ver se eu conseguia entender um dos cernes da arte ocidental, que eu não gostava. Eu estudei o Leonardo da Vinci para gostar da arte ocidental. E quando eu cheguei na origem da arte ocidental, estudando o Leonardo da Vinci, eu cheguei nos Flamengos, que é o Jorge, holandês, e o belga Patrick, que é meu amigo, que me levaram para Bruges. O Jorge me deu um livro que eu adoro, chama Academia Nassoviana, na qual eu e ele procuramos o Al-Hazen, que é um sábio árabe, que estudou perspectiva grega profundamente e transformou a ótica do Ocidente. Ele chama Al-Hazen. E ele ensinou o Leonardo da Vinci a perspectiva aérea, a perspectiva linear, e os italianos nunca falaram nele. Nos últimos 10 anos, houve uma revisão do Al-Hazen. Então, eu guardei isso como uma pesquisa que eu fiz. E isso é uma semente-nave do meu trabalho do planeta. Então, esse armário eu pus aqui porque ele é um percurso, ele não é um armário. Ele funciona assim, tá vendo? Olha. Ele funciona visualmente assim, a pessoa não vê metade da escultura. Ou ele funciona assim, olha, para ver a estrutura do trabalho na metade. Ó. Então você abre desse lado aqui, ó. Outro lado. Isso, ó. Isso. Tá vendo? Assim. Você vê a estrutura do pinguim atrás dela. Depois é coberta. Vê a semente para você estudar com calma. Ou ele funciona assim. Algumas coisas devem permanecer ocultas no armário. Certo? Aí, ó. Esse é o armário pronto. Isso aqui é uma caixa aonde fica um porta-pergaminho. Esse é o pergaminho, tá? Ó, é um pergaminho egípcio original, moderno. E isso é onde supostamente entraria o pergaminho. Isso é um porta-pergaminho maravilhoso. Eu ganhei, não lembro. Não, peraí, deixa eu montar ele. Tá. Olha que coisa linda que é, senão eu não consigo segurar o computador. Sim. Ó, olha aí como ele é. A tampa tá aqui, dá para ver? Sim. Ó, ele quebrou, eu vou cortar ele com fios, né?
Eu vou fechar ele com fios. A caixa é aqui, ó. Olha que bonito que é esse armário, ó. Ah, que lindo. O armário é assim, ó. É uma caixa de vinho. É uma das apropriações minhas. Olha o armário. Sim. Certo? E dentro eu vou te pedir um papiro. Ninguém importa papiro sem nada. Eles põem o trabalho de um artista, mas eu queria um papiro sem nada. E aqui, a família Celestino, uma ferramenta do meu professor de marcenaria, uma mini jangada, na qual eu não acabei ainda, não resolvi essa parte do armário, que ela vai aparecer aqui, ó. Tá? Ó. Estão vendo? Deu para ver? Sim. Sim. Isso é o Museu da Mão. Isso aqui eu pedi para um pedreiro maravilhoso que fez meu fogão de lenha, que é de areia, na Paraíba, como que ele construiria um A. Olha um A construído por um pedreiro. É a sabedoria platônica na visão do Sócrates. O que o Sócrates falava? A gente deve percorrer a cidade inteira, chamava peripatética, para saber das pessoas mais simples aquilo que é o conhecimento intuitivo delas. Isso me impregnou muito, é muito oriental. Os orientais não diferem os artesãos da mão dos artistas. Isso é uma divisão muito recente, muito burra, que depois da Idade Média aconteceu no Ocidente. Essa é a ferramenta, que tudo no meu museu foi virando museu. Tudo no meu ateliê foi virando. Essa panela de encadernação, por exemplo, ela é tão preciosa que não dá para eu me desfazer dela. Eu faço os fundos, tá vendo? Eu ganhei do João Pereira, que é o nome da editora. E aqui é uma das esculturas africanas mais lindas que eu vi na minha vida. Eu vou tentar pôr uma luz que dê... Ó, vê se dá para ver a escultura. Dá? Dá para ver? Para um pouquinho. Sim. Isso. Dá para ver, dá para ver. Dá sim. Sim. É no pau preto, que é um parente do jacarandá e do caqui, que tem na África, que era um continente só. Então, o Museu da Mão tem muitas informações que eu vou tentar fazer um K-Code e colocar toda a minha pesquisa no K-Code. Eu já falei com o meu professor de tecnologia para a gente pôr um K-Code transparente aqui para fazer com o celular. E esse é o último armário. Eu me apaixonei por um camiseiro do centro da cidade chamado Manuel Camiseiro. É um nordestino. E falei, o senhor merece um armário. Então, o armário... Olha, é melhor vocês... Isso aqui é uma caixa de bacalhau. Eu vou mostrar aqui do lado. Ó. Estão vendo? Sim. O armário, né? É, Sim. ó. A caixa de bacalhau, a porta abre, mas por trás. E aqui tem os utensílios desse alfaiate. O giz, os alfinetes, as agulhas, uma tesoura absolutamente espetacular e os trapos que ele deu, que a Roseli transformou em máscaras para nós na Covid. Então, esse é o último armário e o que eu estou montando lá atrás, que é o armário das planas. Bom, eu já me perdi na pergunta. Você tem mais algum... Eu consegui falar alguma coisa? Sim, entendi. Isso. Obrigada, viu? Imagina, é um Foi prazer. ótimo. Prazer. Então, para a gente continuar conversando um pouquinho sobre essas questões das gavetas e dos armários, eu vou chamar a aluna Júlia Mello, que ela também tem uma questão que você já começou a tratar disso, mas às vezes ela pode complementar. É que a questão do Museu da Mão, professora, eu pedi para o Jorge, que é a coisa que eu estou fazendo agora, com muita Mas foi força. Perfeito para as nossas discussões aqui. Exatamente. Por isso que eu pedi para fazer essa... A Júlia está aí? Júlia? Olá. Bom dia, gente. Bom dia, Rubens. Bom dia, Júlia. Vou destacar a Júlia aqui, peraí. Você já tinha começado a mostrar, já estava falando, mas com relação às gavetas mesmo, eu
Como é o Gostaria que seu você... nome inteiro, Júlia? Júlia Cristina de Deus Melo. É portuguesa? Família portuguesa. Você sabe o nome da cidade da sua família? Não, e eu já tentei Você vai descobrir no assim, mas consulado, ninguém sabe. vai no consulado, dá o nome da sua família que eles localizam para você. Eu fiz certo. isso no Líbano, no consulado do Líbano. E localizei a casa da minha bisavó. Nossa, quero muito fazer isso. É bom, porque os portugueses têm uma tradição da mão que é uma das mais espetaculares. Aliás, Portugal é muito injustiçado pelos padrinhos milionários que invadiram Portugal, os últimos, os ingleses e os franceses. Há uma briga de domínio colonial entre os ingleses e os franceses. O Napoleão tentou, não conseguiu, e a Inglaterra tomou conta e criou a 8ª potência mundial, que é o Brasil. Então, Portugal tem uma concepção de colonialismo muito diferente do que tem a Inglaterra e a França. A Inglaterra tem um colonialismo que a gente chama de Westland, a terra devastada. Ela arranca a cultura do lugar. Basta ver o que eles tentaram fazer na Índia. É claro que é impossível se acabar com a cultura da Índia, né? Então, você vê que o Brasil é formado, e esse é um tema do Museu da Mão, por milhares de imigrantes que deixaram todo o conhecimento aqui. Não é a universidade. E isso, para o Brasil, é graças à visão do colonialismo de Portugal. Eu, por exemplo, não tenho raiva nenhuma de português. Eu acho que os portugueses até que fizeram uma colonização perto dos Estados Unidos, que os ingleses fizeram, ou da Índia, ou do Peru, ou lá na África, embaixo, o Congo. Os ingleses cortavam as mãos das pessoas. Então, é um horror. A França é a mesma coisa. É horroroso. Porém, os portugueses eles fizeram um sistema que é defender os portos do lugar, dos piratas marítimos, e conseguiram um pedaço na cidade português. É uma coisa muito interessante. Estuda Goa, estuda toda a face oeste, a face leste da África, que você entende melhor o Império Português. Eu não estou falando do Salazar, eu estou falando do português verdadeiro, que são maravilhosos. Pode falar a pergunta, por favor. Ok. Eu queria que você continuasse falando sobre as gavetas de processo, como elas são construídas, se elas pretendem guardar um processo de uma poética individual ou se ela é uma história de uma técnica. Bom, tudo para mim, o resultado é a poética individual na minha visão de museu imaginário. Aí você conversa melhor com o Jorge, que acho que é uma conversa muito delicada para a gente fazer assim meia hora. Então, eu vou tentar explicar aqui. Anota aí, Joseph Cornell. Joseph Cornell. O Joseph Cornell era um cineasta americano e ele teve um irmão doente. Então, o irmão ia morrer, ele sabia. Eu não entendo direito, porque eu não estudei o suficiente para saber, mas eu sei que tem essa história. E ele começou a montar caixas de narração, que tem muito a ver com o cinema, o Joseph Cornell. Agora, essa tradição é o armário europeu, que vem do Oriente, que é o Oriente tem um armário que é no Museu no Museu da Mão, a machetaria. Eu vou mostrar um conjunto, que são o conjunto mais espetacular de machetaria que eu tenho, cujo exemplar melhor é um brasileiro do Acre. Espera aí que eu vou mostrar, vou abrir aqui, que está escuro. Olha, aqui é um caminho da machetaria recente, ele é essa aqui, ó. Vamos abaixar aqui um pouquinho. Ó, a machetaria recente é isso aqui, tá? Esse é o cara do Acre, que é conhecido no mundo inteiro, porque ele faz com madeiras amazônicas. Isso aqui é uma exposição que nós fizemos da madeira. Lembra o livrinho que o Jorge falou? Tem um dos brinquedos e tem um da madeira. E por ocasião da exposição, nós fizemos essa caixa. Espera aí que eu vou abrir para a luz entrar. Ó. Tá bom?
Sim, Tá, ele vai abaixar um fazer a pouquinho. machetaria da mesa, agora a da caixa, a gente tem que chegar um pouquinho mais para o outro lado, pra lateral. Não, para outro, descer mais um pouco. No sentido contrário. Isso. Aí. Nossa, como do ponto de vista do retângulo do computador, é completamente surrealista. Ele é espelhado. Isso é feito de várias maneiras que estão representadas nesse banco que o meu professor me deu. Mosaico da Calábria, que é um mosaico que vem do Oriente Médio, tanto dos países árabes quanto da Grécia. Desse lado, uma coisa chamada traforo, que a pessoa só recorta a madeira e deixa aberto. E, nesse caso, ele colocou o marfim, mas é aberto. Tem que baixar. Abaixa um pouco, Abaixar abaixa um pouco mais. Ó, Isso. Olha, que lindo. são maravilhosos com as madeiras brasileiras. Ele fez para mim, foi a última obra, esse tipo de machetaria, que é uma mistura de entalhe com machetaria. Ele chama intárcia. Cada um tem um nome, e aqui é a estrela. Então, esse banco significa para mim, para o museu, cada peça dessa significa que eu vou fazer um armário com essa profundidade, com as peças que eu pedi para ele. Aqui tem alguns desenhos dele, olha como ele desenhava a geometria, olha. Estão vendo? Sim. Pode descer um pouquinho mais. Isso. Olha, eu dei um pau-brasil para ele, aquele falso pau-brasil, que eu ganhei há muitos anos, e ele ficou encantado e fez esse banco para mim. Uma machetaria do Paraná, que eu pedi só a folha, que é um cartão postal, ó. Sim, tem que descer um pouquinho mais. Isso. Tá? Esse é uma coisa antiga do Paraná. Toda vez que eu vou ao Paraná, eu compro dessas lojas que existem. Aqui é uma relação entre machetaria e osso. O museu, o armário do museu que eu fiz, isso é a explicação do artesão, da onde ele tira as varetas, de onde ele tira uma peça maior. E aqui é o tamanho da peça que ele tira e o nome dele, ó. Genilson Ramos, ó. Ele faz para violão. Aqui ainda é o Paraná, mas esse não é tão importante. E agora eu vou mostrar o que há de melhor em machetaria que eu conheci na minha vida, que é a machetaria de Damasco. A machetaria de Damasco é uma coisa espetacular. Né? Só um minutinho, que eu tenho que fazer uma arrumação complexa aqui, tá? Certo. É muito engraçada a aula assim, mas eu estou adorando, sabe? Que aí eu não fico tão frágil com os alunos pessoalmente. Olha, só isso. É uma caixa de doce. Você imagina, tem madrepérola, olha. Sim. E eu descobri e pus no Instagram que em Damasco, essas caixas, além dessa beleza toda, elas vinham com pérolas. Algumas vinham com pérolas. Olha, até a pecinha é machetada. Olha. Isso aqui são, se eu não me engano, eu estou muito enganado, isso são dados de âmbar. Isso aqui é um jogo árabe que meu avô jogava, chama Tauli. Tauli em árabe quer dizer mesa. Agora eu vou mostrar o que meu avô me deu, com muita dor no coração, me deu de presente antes de morrer, um Tauli de Damasco. Olha a complexidade da geometria sagrada. Olha, com madrepérola, a madeira brasileira mais preciosa que existe, que é roubada desde o século XVIII, que chama Sebastião Arruda. Essa madeira maravilhosa, né? Então eu vou trazer essa peça para cá. Tá ótimo, Rubens. Tá ótimo. Pode falar. Qual é a próxima questão, Helena? Pronto, só um minutinho. Aquela sua questão, Jorge. Ah, sim, a questão minha. Não sei se você quer falar alguma coisa ainda, Júlia. Não. Só queria continuar vendo mesmo. Essas gavetas são maravilhosas. Lindas, né? Nas questões da Júlia vão aparecer muita coisa do Museu da Mão e do Armário, tá?
Esse artista, Joseph Conrad, é fantástico, gente. Eu dei uma olhada depois, viu? Muito bonito. Então, deixa eu completar a pergunta da Júlia. Pode ser, Júlia? Por favor, eu gostaria muito. Na verdade, eu vou adentrar a minha. O nosso interesse principal aqui, Rubens, é tentar fazer essa ponte com o processo da gravação. Porque nós esquecemos muitas vezes, nós não, né? Mas se esquece muitas vezes que, eu digo nós porque nós falamos sempre disso, da importância dessa conexão entre mão, ferramenta, suporte, impressão, pensamento. E eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre essa experiência sua com a maneira negra policrômica e essa gaveta do Roberto Grassmann, ou seja, uma gaveta que celebra o impressor. Na verdade, a gaveta do Roberto Grassmann é um filme que eu fiz, que tem na internet, que foi feito pela Casa da Boia. E, naquela época, eu ainda não tinha feito a gaveta, tá? Peraí que agora eu não estou ouvindo. Sim, não, eu sei. Esse filme é lindo. Então, é interessante pensar que a gaveta pode ser um filme também, né? A gaveta é uma área de pensamento, pode ser uma biblioteca, né? Esse é o ponto do Museu da Mão, que eu acho que eu consegui entender melhor a tecnologia moderna. O Museu da Mão vai para a nuvem, né? Dentro do meu canal do YouTube. Então, esses alunos que estão fazendo essa aula espetacular para mim, que está sendo espetacular, eu vou colocar tudo. Já tem uns 20 filmes de processo. Por exemplo, esse armário aqui é aquarela sobre papel. Ó, estão vendo? Deixa eu ver. Sim. Tá, é uma aquarela. Eu vou abrir a tampa, que não tem vidro. Olha. Reflexo. Isso aqui foi uma aquarela que eu fiz em araucária. Certo? Nossa. Então, a araucária ela tem um tom de creme que nem só uma coisa divina pode repetir, né? Então, eu chamo, brincando, de mão de Deus, né? Quer dizer, quem pintou a araucária, alguma coisa de divino tinha. Que é um tipo de creme que, com o azul que eu consegui da Sr. Newton Novo, turquoise blue, então eu fiz no canal uma série de filmes. Vocês podem acessar, é para todo mundo, pode mostrar na aula. Eu não vou nunca na minha vida esquecer que todo o meu conhecimento eu vou deixar para o Brasil e para o mundo. Eu não vou guardar para mim para eu ganhar dinheiro com royalties. Eu não sou Europa, né? Você vê a vacina? Os chineses passaram o segredo da vacina para o Brasil. A Europa não passa nem para eles mesmo, né? Fica tudo lá dentro dos laboratórios. Então, vamos dizer que a coisa do Roberto Grassmann, a gaveta do Roberto Grassmann é todas as impressões coloridas que eu fiz na João Pereira. Todos os livros da João Pereira, de maneira negra, foram eles impressos pelo Roberto. Isso criou um trabalho. Por exemplo, vamos começar pelo Bersor. Esse aqui é um Bersor da Lions, né? É muito complicada essa história. Não é uma história simples, é uma história complicadíssima. Eu comecei com um Bersor da Topal. E reparei que o cara da Topal, que eu adoro, a Topal eu adoro. Eu achei a melhor coisa de ferramenta que eu já vi na minha vida. Até conhecer o seu Sérgio. Lembra do seu Sérgio? Sim, Sérgio Ferro, né? Não, o Sérgio que forja. Sim, ferramenteiro da Topal, eu conheci. Você chama de Sérgio Ferro? Não, eu chamava de Sérgio. O Vado, que herdou a Topal, o Vado Pimenta, que chama ele de Sérgio Ferro. Ele fez muitas ferramentas para mim, inclusive com desenhos específicos. Bom, para mim, você imagina, ele fez todas de escultura. Goivas dessa largura. Depois isso fica para uma outra aula. Sim. Isto aqui, o meu sogro foi para os Estados Unidos e, através do computador, pediu um Bersor carérrimo lá, mas esse aqui é caríssimo, da Lions. Eu conheci o Lions, eu fui para Nova York
para comprar ferramenta, comprar livro de ferramenta, e conhecia o local do Lyons, né? Era um austríaco que migrou para os Estados Unidos para fazer ferramenta. Eu estou mostrando os instrumentos da Maneira Negra que eu trabalhei a chapa, mas não a impressão do Roberto, só para você entender a minha relação com ele. Isso aqui é os primeiros brunidores alemães que eu consegui no Brasil, de ágata de muita boa qualidade. E, quando eu fui no Roberto Grasman, eu consegui, lá na Lyons, um raspador. Eu não sei em qual... Olha, isso aqui é o do Museu da Mão, é a caixa do ouro, ó. Porque essas peças da Maneira Negra eu uso no ouro também, ó. Vê se dá para ver a caixa. Essa é a caixa do ouro. Dá para ver? Levanta um pouquinho mais. Agora Isso, agora dá. A caixa do ouro é importantíssima, porque eu coordeno todo o trabalho das pinturas de aquarela nos bolos armênios antes de fazer a aquarela, tá? Dá para entender? Eu posso mostrar um dia. Então, tem uma questão na caixa, que são os raspadores. Olha, esse é um raspador, acho que de mecânico. Eu nunca vi um raspador igual a esse aqui. Dá para ver ele? Sim, sim. Sim. E ele... Então, vamos dizer que eu estou aqui, lá em 1980 e poucos, com um raspador que eu gostava, né? E comecei a estudar os brunidores. O Ito começou a me trazer coisas, ágatas brasileiras, já num formato incrível. E eu consegui um dente de onça para passar o ouro. Eu sabia que na Europa usava dente de lobo. Então, eu estudei e fiz. Infelizmente, eu não achei o raspador. Eu devo ter usado em outro lugar. Ah, está aqui. Então, esses materiais são os materiais meus. Dá para ver? Sim. Sim. Então, brunidores são os de aço, que eu uso pouquíssimo. Mesmo assim, eu uso brunidores brunidores populares, que eu achei, brunidores da Lyons. Então, você vê, olha o que eu tinha de raspador, ó. Esse que era o da Lyons, que eu trouxe também. Esses dois são as melhores ferramentas que eu tenho. E esse raspador da Lyons, ó. Raspadores, Bersor e raspadores de mecânicos brasileiros, tá? Aqui são os brunidores, o da Lyons e das pessoas que fazem à mão, que é a base do Museu da Mão. Quer dizer, a ferramenta, ela é feita à mão. A Lyons, ela é inteirinho feita à mão. O que eu vou fazer para o armário da Maneira Negra? Eu vou colocar isso no armário. Eu posso montar na gaveta em 1 segundo isso, mas não cabe na aula. Sim. E eu, quando fui no Roberto Grasman, eu fazia Maneira Negra só com essas duas ferramentas. Tá? Sim. Bersor e brunidor, tá bom? Então, eu senti uma falta enorme. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui lá e falei, olha, Roberto, já que você imprimiu, é a primeira vez que eu vejo minha gravura, é quando você imprimiu. Eu nunca tinha visto a minha gravura, era um problema grave para mim. Eu não via o desenho. Eu sentia que na minha impressão era tão ruim. Eu nunca arrisquei imprimir, até eu conversava isso com o Jorge. Eu desisti. Então, tem agora, na Maneira Negra, eu estou mostrando as ferramentas que estão na sala enquanto carrego o computador, tá bom? Tá bom. Eu vou mostrar agora os buris, que também é uma coisa linda, que é uma mistura de buril suíço de alto nível, que seria esse aqui, ó. Esse é um buril que eu tenho desde 1973. Então, pode abaixar a câmera um pouquinho. Vou levantar um pouco mais. E voltar. Isso aí, tá ótimo. Esse buril, Ótimo. eu aprendi a afiar. Olha como a vida é engraçada, ó. Com essa pedrinha aqui que eu amo, que eu ganhei de presente de uma amiga, que é o Arkansas. Só que eu achava que Arkansas, até eu conhecer o Ito,
Eu achava que Arkansas resolvia tudo, entendeu? Aí eu fiquei pensando, falei, mas deve ter pedra no Brasil, né? O Brasil tem 1/3 das pedras do mundo. Só Minas Gerais tem 30% das pedras do mundo, está em Minas Gerais e em Belém. E o Ito veio um dia trouxe uma pedra. Eu não vou mostrar as pedras que eu tenho brasileiras, que são centenas. E eu comecei, nessa época do Roberto, o Jardim chegou para mim e falou, Rubens, vamos fazer um buril do século XVIII? Que ele sabia, olha como é delicado esse. Aqui você tem o buril que eu comprei suíço, tem um corte de buril para segurar ele aqui, e no torno ele fez o cabo até aqui. Dá para ver? A madeira vem até aqui, até aqui. Esse é um buril do século XVII que eu fiz com o Jardim, ele me ensinou, que é o buril mais incrível. Agora eu vou mostrar uma gravura feita com esse buril. Só um minuto. Era o buril que eu mais usava. Aqui, ó. Essa é uma gravura em buril desse fininho. Olha como é delicado, gente. Olha isso. Esse buril fininho, ó. Aqui, ó. Vamos ver se vocês enxergam. Ó, eu vou pôr mais perto, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? É aqui, ó. Dá para ver? Dá. Tem uma trama linda. Pois é, esse buril fininho me possibilitou. Então, eu fui caminhando para tudo mais fino. Esse Bersor tem 85. Mas eu cheguei a fazer para João Pereira, o Mário Gruber me ensinou, e ele me deu um Bersor, tinha 135. Você nem viu o ponto, uma coisa linda. Agora, eu não achei, eu não sei onde eu guardei o livro da João Pereira, que tem uma das maneiras negras, mas não faz mal. Vou pegar agora os álbuns da João Pereira, tá? Sim. Então eu fui buscando e fiz o primeiro álbum com o texto do Leon, que foi um verdadeiro pesadelo para mim, mas eu defendi o texto, e todo mundo falou, o que é isso? Esse cara é um louco, ninguém entende nada, mas eu achei bonito. E começou uma sequência de... Engraçado. Deixa eu ver aqui, estão todas, né? Então, aqui, ó, eu vou mostrar como que o livro da João Pereira funciona. O livro da João Pereira é feito numa tipografia, quando existia tipografia de arte. Faz muito tempo que existe, né? Então, eu peguei, ele vai numa capa que a Roseli faz, que é muito bonita, tem relevo seco, tudo. A João Pereira é uma loucura, que eu faço à mão e eu dou um álbum para a pessoa que faz. No caso, sou eu, fiquei com 2, 3 álbuns meus. Isso aqui é o jogo tipográfico manual. É feito cada peça, não é uma coisa... Hoje, com o computador, banalizou e estragou uma das artes mais lindas que eu conheço, que é a disposição matemática da página de tipografia. Depois vem o texto do Leon. O Leon foi uma coisa muito complicada para mim. Quando eu me aproximei do Ocidente, o Leon é uma pessoa muito baseada na Grécia. E eu nunca fui com a cara da Grécia. Não adianta, eu realmente não dá. E eu tentei de todo jeito me aproximar e acreditar realmente que tudo saiu da Grécia. E cheguei à conclusão exatamente ao contrário. Saiu nada, saiu da África, né? Então, nós temos muitas brigas, eu e o Leon, sobre essa questão da origem, que é uma bobagem, tanto faz, onde aparecer, está tudo certo. Aqui você tem as gravuras, deixa eu abaixar bem, ó. Aqui você tem a gravura, sim. Vê como é que tá, se tá bom. Tá bom, pode só levantar um pouquinho, pode afastar, isso, tá ótimo. Olha aqui, eu vou mostrar onde eu vi pela primeira vez, são esses traços aqui, ó. Dá para ver esses traços? Sim. Brancos. Aonde eu li um texto em alemão, eu sou metido pra caramba, eu resolvi entender o nome de maneira negra em todas as línguas. Então, você tem em italiano, porque a maneira negra é fácil de você ver a origem. Maneira negra é nova. Foi um príncipe russo, príncipe alemão chamado Príncipe Rupert, que resolveu inventar um processo de pontinho. Ninguém sabe a razão, deve ser da história da arte, eu não sei, não entendo isso aí.
Ele fez isso aí e o Rembrandt viu. Aí o Rembrandt falou assim, mas escuta, eu faço esse preto cruzando linhas, não pontos. E começou essa polêmica do que é a maneira negra. Como ela é muito ligada à mão, olha que interessante que é isso. Aí ela ficou com a pecha de reprodução, e nunca mais saiu. Mesmo com o Hamaguchi, aquele italiano, Mário, não sei o quê, tem gênios no Japão. Eu, quando fui no Japão, fiquei louco com as maneiras negras. Tem um museu do Hamaguchi e tal. E eu comecei a fazer, então, nesse caso aqui, perceber a linha da maneira negra. E, pela primeira vez, eu usei raspador para fazer o branco. Era tudo brunidor. Quando eu quis fazer o branco, vocês vão ver um branco decente, ó. Aqui é tudo raspador, mas tem um branco. Olha, o branco mais decente que eu fiz na minha vida foi esse que era com raspador, esse canto aqui. Tá vendo? Então, aqui eu percebi que esse branco não podia ser só com o raspador. Olha o cristal, como ele é branco. Então, eu comecei a levar no Roberto Grasman e falava, Roberto, você tem que ver, a impressão é difícil. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a imprimir colorido. Você é louco! O Marcelo falou que você nunca vai conseguir. O Marcelo detestava minhas gravuras coloridas. E, na verdade, eu aprendi gravura, a minha vida é uma esquizofrenia completa. Eu aprendi gravura com Marcelo Grasman, com 17 anos. Eu achava aquilo tudo uma loucura, não entendia nada. O Aldemir me levou lá. E tinha um impressor, antes do Roberto Grasman, chamava Otto. Ele morreu do coração com 40 anos. Aí o Roberto Grasman, que era eletricista, o Marcelo fez ele imprimir as gravuras dele. A produção do Marcelo era muito grande. E o Marcelo tinha uma porta. Faz muito isso é 1970, tá? O que eu estou falando tem 50 anos já. Aí o Marcelo entrava pela porta e falava, isso é uma porcaria. Ele sempre xingou meu trabalho, até morrer. Só que o xingo dele era carinho. Até eu entender, depois nós ficamos amicíssimos, né? Adorei o Marcelo. E quando ele sentiu que ele estava doente, ele me deu uma coleção de livros que eu nunca mais vou esquecer. O Marcelo era uma pessoa, o Jorge falou, ó, o Marcelo é uma pessoa, a educação carinhosa. Ele era carinhosíssimo. Só que ele era, ao mesmo tempo, um alemão medieval. Então, foi muito difícil para mim conseguir, porque o Aldemir era uma pessoa doce comigo. Ele me tratava que nem filho, me dava placa, fazia tudo. E o Otávio Araújo foi a pessoa mais doce que eu conheci na minha vida. E o melhor desenhista depois do Aldemir. Acho que eles dois os três são os maiores desenhistas do Brasil. Por isso que eu segui essa carreira, até metade da minha carreira, eu só pensava em desenho e gravura. Bom, agora eu vou mostrar a grande aventura nossa, que foi as gravuras coloridas. A primeira, o texto é do Leon, e eu sempre pedi para o Leon fazer um texto sobre o que aconteceu no processo. Bom, o que aconteceu aqui? Ó? Fiz a primeira com todas as novidades, raspador de água, tudo, Bersor da Lions, eu consegui um padrão de técnica perfeita, porque é uma gravura, é uma técnica muito complexa para você ter qualidade, né? Hanne Miller, bom, aí, primeira, preto, segundo amarelo, sobre preto. Por quê? O Marcelo tinha dito que o preto tem que comandar todas as tonalidades. E aí, vermelho, na minha experiência de jornal, cobre tudo. Olha, sumiu o amarelo, tá vendo? Não sei se dá para ver, dá? Dá sim. E depois o azul. Bom, no dia que o Roberto colocou as 4 cores, eu vi, ele ligou às 10 horas da noite e falou, Rubens, eu tirei a chapa da impressão das 4 cores, que é a tarde inteira. Só sobrou o Passepartout na frente. Saiu grudado. Então, nós ficamos malucos. Aí, o que eu fiz?
Falei, Roberto, você desculpa, mas ensinar gravura para você é uma piada, ensinar o Marcelo. Só que o Marcelo nunca fez uma maneira negra colorida. Então, nós vamos fazer outro processo. E eu vou pegar o livro onde eu aprendi esse processo. Um minuto. Eu estava andando na Biblioteca Nacional de Paris, que foi sempre o sonho de eu conhecer a Biblioteca Nacional, né? Eram duas coisas que eu queria conhecer na Europa desde criança. A National Gallery, por causa da técnica de óleo, são os melhores livros de técnica de óleo da minha vida. Nunca vi nada, nem no chão, parecido. E as reedições das exposições da Biblioteca Nacional de Paris. Estava vendo um negócio da Isadora Duncan, entrei na biblioteca pela primeira vez, estava vendo uma exposição da Isadora Duncan, de repente, eu pisei no livro. Olha, isso acontece muito comigo. Eu sou muito espiritual. Eu pisei no livro. Aí eu falei, Roseni, eu pisei nesse livro. O que nós vamos fazer na Bíblia? É caríssimo, não sei o que. Quando eu vi, é um título muito mentiroso. A invenção da impressão a cor. É um título extremamente mentiroso, só podia ser de um colonialista suíço, né? Quem inventou a impressão em cor, gente, é a China. Só na cabeça dos ocidentais, eles inventaram a impressão em cor. Só na cabeça, tricromia, nada. Não inventaram picas. Então, para eu mostrar isso, eu sempre mostro para os alunos. Pega na internet, Ateliê 10 bambus, China, século XVIII. Por favor, lá você vai ver como que a Chilo é na China colorida. Chega a 1000 tacos. Tem 1000, eu vi isso numa rua da China, chama Liu Lisheng, onde você leva qualquer imagem, o cara reproduz uma... Quem me contou isso foi o Otávio Araújo, e eu vi essa rua, mas eu, quando eu fui lá, eu não tinha conversado com o Otávio Araújo. O Otávio Araújo trabalhou nesses ateliês da rua Liu Lisheng. Viu, Jorge? Sim. Eu tenho uma impressão muito... Essa é uma informação importantíssima. Sim. Esse ateliê é que criou... Não era com ponto, era com pincelada, como camada de aquarela. Então, os 10 bambus, eu vou tentar colocar uma prova no Instagram para vocês verem a qualidade que é. Esse estúdio 10 bambus eu achei na casa de uma amiga que já morreu, lá em Belo Horizonte. Bom, estava na Biblioteca Nacional de Paris quando eu piso no livro. Aí a Roseli falou, você viu o que é o livro? O que era o livro? Pela primeira vez na minha vida, eu vi 4 chapas. 4 chapas. Ó, 4 chapas. Peraí, deixa eu baixar. Assim dá? Dá. Sim. Dá. Ó, a gravura inteira. Olha a sequência que é azul, amarelo, azul e amarelo, vermelho e o preto, que tem só de buril. Por quê? É a tradição do Marcelo Graça europeia medieval. Buril é para linha. Aí, eu falei para o Roberto, pelo amor de Deus, cara, tem um sujeito chamado Chevreul, Maurício Eugênio Chevreul, e tem outro sujeito que chama Lebrun. Lebrun, que os suíços falam que ele inventou e fazem uma sequência de gravadores que fizeram gravura colorida, que dá vontade de chorar se você pensar na China, na qualidade, e a gravura chinesa entrou na Europa. Olha o que eu faço no livro. Quando tem uma mentira muito grande, eu escrevo. Origem, eu ponho do Ocidente. Tá vendo? Tão puto que eu ponho com a caneta. Bom, aqui, então, aqui tem um começo das gravuras. Essas gravuras vieram da China. Eu tenho outro livro que mostra como foi feita a Chilo e nunca toca no 10 bambus. Então, eles separam a invenção, entenderam? Uhum. E o trabalho do Lebrun, o outro teórico que fazia coisas de anatomia, que chegou num nível absurdo. Olha o nível da gravura dele. Para mim,
foi o Lebrun e o gráfico que trabalhava com ele. Então, aqui começa, e aí estudei, não parei mais de estudar gravura de maneira negra. Então, esses teóricos são importantíssimos. É importante estudar a teoria que o Turner estudou de asa de borboleta. É importante que vocês, um dia, com o Jorge, a gente faça uma aula sobre a origem da cor na arte. Não é a cor óptica só. É a cor óptica e de pigmento que continua viva. Nós estamos trabalhando com isso. Então, é isso que eu queria dizer para o Jorge, para vocês. Como é difícil fazer uma gaveta de maneira negra. Eu vou falar de maneira negra para mostrar a primeira cor que eu acabei. Mas faz 4 anos que eu estou fazendo. Espera aí, só um minuto. Essa gravura aqui, ó, é a primeira cor, é um copo com um careca de pato que eu achei no Líbano, que tinha 18 centímetros de diâmetro. Então, 10 vezes mais gordinho do que eu. Eu desenhei no Líbano isso, porque foi uma viagem fundamental na minha vida. E depois eu estou imprimindo com a Selma Dapre. Alguém conhece a Selma Dapre? Porque quando o Roberto parou, Jorge, eu fiquei que nem uma barata tonta. Depois o Marcelo morreu, eu fiquei uma barata tonta total. Aqui agora eu vou mostrar para vocês uma sequência padrão, depois que o Roberto fez comigo, e eu comecei a guardar as provas. Isso aqui é amarelo e vermelho, tá? Depois eu pedia para o... Depois o azul, vermelho e amarelo, certo? Não, esse não tem vermelho, é azul e amarelo. Depois o preto, amarelo e azul. E vermelho. Aqui tem 4 chapas. E aí, olha como quando tem 4 chapas, olha o que acontece com a cor, gente. Foi aqui que eu aprendi. É pena que nós estamos no computador, mas se vocês vissem ao vivo isso, olha o violeta que saiu, eu nem sei como que eu consegui. É totalmente intuitivo o meu processo. Eu só consigo guardar, às vezes, alguma cor. Ó, e eu ponho as 3 cores separadas, hein? Ó, eu consegui guardar as 3 cores. A primeira é o vermelho. Não, a primeira é o amarelo, peraí. Amarelo, ó. Essa é o amarelo impresso com a tinta preta. Olha como você aprende tonalidade. Sim. Por quê? O amarelo, como tonalidade, tem que ser a cor que tenha mais preto na impressão em preto. Entenderam isso? Sim. Tem que ter mais carga de pigmento, né? Não. É o mesmo pigmento, a mesma tinta, mas você tem que gravar menos, Jorge. Tá? Sim. Depois você tem... Como eu faço hoje... Seria a cor que aparece mais, né? Porque ela é mais luz. Não, ao contrário. É a cor que aparece mesmo. Eu vou explicar para você com muita calma. Esse é um assunto também para umas 20 aulas. Esse é o azul, que fica igual. A tonalidade do azul fica igual. Então, se você pegar o azul e o amarelo, olha que interessante. Eu fiz sem querer. Olha o azul e o amarelo, ó. O azul está sobre o amarelo, ó. Olha como é na gravura colorida. Se você não tiver um amarelo forte, aquele triângulo desaparece, ó. Isso aqui, ó. Aí eu fui lá e gravei aqui, entendeu? Foi aí que eu entrei pelo câmbio. Se você olhar no vermelho, olha o amarelo como é forte. Foi aqui que eu percebi isso, tá? Então, lá no livrinho do Lebrun é amarelo ou azul, depois o azul ou amarelo por cima. Essa aqui, então, é a sequência das chapas. Nós podemos ter uma aula, Jorge, que vai ser um prazer para mim, gravada, e eu vou explicar tudo isso se eles vêm no canal, tá bom? Uau! Presente, eu estou fazendo várias aulas. O ouro, eu fiz 10 aulas de 1 minuto, só para a pessoa aprender a fazer ouro. Olha a gravura final, bem aberta com o raspador. Olha a tonalidade, olha como o amarelo some, tá vendo? É verdade. Eu jamais tinha ter que raspar do amarelo. Bom, então, basicamente, a pergunta dela é essa. Espero que eu respondi. Na verdade, a pergunta foi minha, mas eu agradeço aqui. É o quê? O quê, Jorge? A pergunta foi minha.
Eu sei, claro que foi sua, eu falei errado, desculpa. Mas não tem problema. Mas é que é legal, é assim, como a pergunta dela é importante, porque ela é uma pessoa Sim. que está começando. Claro. Vou conversar com você. Como se faz um armário de maneira negra, ainda mais colorida, é um dos maiores problemas meus. Exatamente. Eu queria pôr no armário, como eu fiz lá na Salete, eu pus as gravuras separadas com a impressão da tipografia. Você lembra da exposição? Lembro, na galeria sim. E as pessoas viam um álbum na mão, porque eu não acredito em maneira negra com vidro em cima. Sim, perde o veludo dele. Impossível, impossível. Ponta seca, então. Sim. Ponta seca. Eu acho muito lindo essa generosidade sua, Rubens, de mostrar o produto e mostrar a gravura, mostrar o processo, a pesquisa. Importante, né? Algo completo, né? Sim, mas aí você tem que pensar numa coisa que você é e não percebe, que é o interlocutor. Sim. O interlocutor é fundamental para qualquer Concordo. coisa. Tem outra pergunta? Sim, a Eliana tem, não é? Sim. Vamos lá. Na sequência. Posso sugerir uma coisa, Eliana? Sim. Vamos deixar 15 minutos para esse ponto que o Jorge levantou? Sim, claro. É super importante, que é o interlocutor. Sim, e claro. a ideia do museu também, como ele vai se configurar, tá bom? Tá bom, vamos fazer isso então. O Wander tinha umas 3 perguntas, que acho que ele pode compilar numa pergunta única, para depois a gente ter esse espaço para poder falar sobre essa questão do interlocutor, ou você quer falar primeiro, Matuque? Não, eu quero que ele pergunte tudo que ele tem que perguntar. Depois eu vou responder para ele. Ótimo. E por WhatsApp ou pelo canal. Eu vou passar a pergunta para o Wander. Bom. A palavra para ele. Bom, tem umas perguntas que eu fiz, que eu organizei aqui, que você já respondeu, que foi quando você falou dos cadernos e tal, como é que você vai separando eles por tema, né? Mas eu posso... Você pode fazer as 3 perguntas que eu insiro na resposta, tá bom? Isso, faz as 3 juntas agora. Isso tá bom. É o seguinte, então, como e quando foi que iniciou sua pesquisa e o acúmulo desses 300 cadernos? Você começou a separar... Essa eu posso responder rapidinho. Sim. Eu sempre fui filho de professor. Meu pai falava árabe, inglês, alemão e português. Minha mãe falava italiano, espanhol. Tudo que eu fazia, quem fazia os cadernos era meu pai e minha mãe. Eu peguei uma paixão, eu guardei todos os cadernos que eu tive durante minha vida toda. Então, o caderno faz parte de uma época em que não se ampliou eletronicamente o conhecimento, porque o livro começou com cadernos bizantinos no Ocidente. E no Japão, na China, nos países árabes, começou com os próprios cientistas fazendo os cadernos, desenhando. Isso no Ocidente chama história natural. Essa é a resposta, que eu acho que está bem... Podemos conversar no WhatsApp depois sobre isso. Com qualquer dos alunos. Com qualquer dos alunos. Tá? Nossa, isso é incrível. Aí a outra pergunta é o seguinte, você começou a separá-los por tema depois de preenchidos ou estabelecia um tema antes de começar a trabalhar no caderno? Essa pergunta é muito parecida, se veio, o que veio antes, o ovo ou a galinha? O próprio processo de fazer o caderno, ele te educa. É o significado da palavra tal. Você está dado um caminho que você inventa. Vou pegar um bando de papel, pôr em ordem de tempo e vou sair por aí. É isso que eu faço. O Leon tirava muito sarro de mim. Entendeu? Ele tirava porque ele é objetivo, ele está dentro de uma escola, de uma academia. Então, ele não conseguia entender por que eu pegava tudo que eu ia na viagem. Tudo que eu conseguia, eu desenhava. Essa pergunta é fundamental para mim. Essa segunda pergunta é fundamental. Aí eu aprendi que no caminho estava a resposta, que é qual? Nós somos ignorantes, vamos continuar ignorantes e a humanidade vai morrer ignorante. É isso, né? Eu acho que seria isso. Legal. Aí tem outra aqui que é o seguinte, se você tem desenhos que você não gosta dentro desses cadernos, e como você lida com isso? Essa é a mais fácil de responder.
Se você joga fora, arranca as páginas... Eu não gosto de nenhum desenho que eu fiz da minha vida. Nenhum. Se você me perguntar qual é a obra que você gosta, a minha resposta é nenhuma. Porém, o caderno dá uma endeusada, a João Pereira dá uma endeusada no conjunto. E eu guardo assim. Senão, eu joguei milhares de desenhos fora, dei de presente, milhares. Mesmo assim, sobrou 8.000 obras em papel. Nossa Quer dizer Senhora. que é impossível na minha vida não fazer o Museu da Mão. Porque não tem só objeto, tem papel, objeto, gravura, tem livro raro, escultura do mundo inteiro. É um inferno. Eu tenho que pôr... Ó, por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples. Olha aqui, ó. Um exemplo muito simples. Olha o que eu tenho de pincel chinês. Olha o que é a minha vida. Eu fiz uma viagem para a China, que o Aldemir indicou. Eu fui com o professor dessa viagem era tipo o assessor do Picasso chinês. O maior pintor chinês do século XX, sem nenhuma dúvida, chama Chan Ta-Hsien. E vocês podem colocar isso. Eu vou passar o link do Chan Ta-Hsien, tem um filme dele. O nome dele é muito complicado, e tem 2 versões sonoras na internet. Então, eu vou mandar o site para vocês dele pintando. Esse homem, num determinado momento, ele falou, onde que é? Ele fez uma pergunta na China. Onde eu posso ficar mais longe de comunista na minha vida? Essa foi a pergunta que ele fez para o governo. O governo falou, tem um lugar muito longe, do outro lado da Terra, chama Brasil. E ele veio para Mogi das Cruzes, fugido do comunismo. Veio para o Mogi das Cruzes, só que é como o Picasso mudar para Pindamonhangaba, né? Mas mais ou menos foi isso. Só que os alunos, eles vieram. E eu conheci um, que seria assim, o aluno do Chan Ta-Hsien. Esse Tai Shan-an me explicou tudo que eu conheço da China. Falando em pessoa generosa, ele é tradutor do primeiro-ministro da China. Meu primo trouxe o primeiro-ministro da China pela Embraer de avião, e o Tai foi tradutor dele. Eles não se conheceram, mas os dois são muito amigos meus. Então, a minha relação com a China transcende a relação que eu tenho com qualquer outro país do mundo. E, desde que eu fui lá em 87, eu conheço 36 países, e a primeira, estados da China, que é quase um país. Por exemplo, a história da arte de Suzhou é igual à história da arte da Alemanha, né? Então, a gente tem uma ideia muito pequena da China, culturalmente, e eu nunca mais parei de estudar a China. E o Aldemir um dia falou assim, Rubens, você quer ir para a China? Eu falei, como assim ir para a China? Um minuto. Aí ligou um cara falando assim comigo, senhor quer ir para a China, não? Eu peguei, abaixei o telefone, mas ele é o Férez tirando sarro de mim. Não é possível. O cara estava me oferecendo uma viagem para a China. Aí eu falei, um minuto, desliguei. Aí a Roseli falou, mas você não vai falar, nem perguntar se é o Férez? Roseli, o que pode me convidar para ir para a China, um artista totalmente desconhecido? Liguei, o cara falou, senhor, eu sou embaixador da China, não? Gostaria de convidar o senhor para ir para a China, para 16 cidades. Eu quase tive um chilique. Eu liguei para o Aldemir, falei, Aldemir, você está entendendo isso? Rubens, fui eu que indiquei. O embaixador da China me perguntou quem era o artista velho que gostava da China e o novo. Falei, eu e o Matuque. Aí fomos para a China. Ó, uma coisa é inacreditável. Bom, e ele foi comigo, o professor do Chan Ta-Hsien foi comigo. E foi escolhendo os pincéis em cada cidade da China. Olha os pincéis. Eu comprei 110 pincéis. Custava $1 cada um. Não tinha valor comercial. Então, esse armário aqui do Museu da Mão é um armário muito significativo. É meu contato direto com a técnica e a cultura da pintura chinesa. Foi fundamental para o meu trabalho. Né?
Outro exemplo de como o Museu da Mão pode se juntar para fazer uma relação cultural e deixar esse resultado para o nosso país, sem o filtro europeu. Que as pessoas, meu irmão traduziu do francês, de um belga, o livro que chama Memórias do Monge Abóbora Amarga, que é a mesma coisa que o Rembrandt escreveu um livro, ou o Leonardo da Vinci escreveu o Tratado da Pintura, que não foi escrito. O Tratado da Pintura não foi escrito. O nome do livro Tratado da Pintura na Itália devia ser assim: Anotações sobre a Pintura. É o título do livro na China. Anotações do Monge Abóbora Amarga. Quem é o Monge Abóbora Amarga? É o Xi Tao. Então, você vai pegar na Unicamp livros e ver Carlos Matucci, que traduziu, com a minha ajuda e a ajuda de milhões de intelectuais chineses, esse livro chamado Memórias sobre Arte do Monge Abóbora Amarga. Ali vocês vão ver o Rembrandt falando como se fosse na China. É muito lindo É mesmo. uma coisa maravilhosa. A gente teve que arranjar. Na Universidade de Pequim, eu falei com o Tai, Tai, esses ideogramas vocês não conhecem. Não, Rosa, a gente não conhece, mas vai falar com a Universidade de Pequim. Mandou. Então, tem ideogramas traduzidos, nós temos uma lista de pintores, eu e meu irmão. Eu nunca participei da tradução, que eu não acredito em língua. Para mim, se tivesse a imagem do quadro, estava tudo certo. Já estava todos os princípios do Chitá. Aí nós pedimos para essa Universidade de Pequim, traduziu 300 ideogramas que ninguém sabe traduzir hoje. Então, aquele livro tem a poesia traduzida, porque o pintor chinês é pintor, calígrafo e poeta. Nunca o Ocidente vai entender isso. Nunca. Mais alguma coisa? Nossa, obrigado, viu? Nossa, Suas perguntas foram muito boas. obrigado. Todos. Mesmo quando a pessoa acha que a pergunta não é boa, a pergunta abre na sua cabeça o tal, a busca, o caminho, o modo de você viver, né? O tal é um modo, é o seu caminho. Aquela música do Sammy Davis Jr., My Way, né? Nada mais é que o tal. É o tal traduzido. É o tal Peking traduzido. É muito interessante. Eu acho que é muito importante isso tudo que você colocou, porque principalmente uma referência vai buscando outras e vai abrindo realmente esses caminhos. E eu acho que hoje, assim, entre essas perguntas e o transitar entre uma sala e outra, a gente acabou abrindo uma série de caminhos dentro da mente também. Então, acho que é isso, esses processos também. Para que a gente tem que ficar só em um processo, né? Então, uma coisa leva a outra. E é o sentir que tem que comandar e não o contrário. Eu acho que a única coisa que faltou para eu falar, que eu esqueci na hora da cor, é mostrar um caderno de cor meu, que virou um trabalho. Então, se você quiser... Eu separei... É rapidinho, só um minutinho. Eu separei... Bom, o caderno da cor, ele é mais ou menos isso aqui, ó. Eu não vou mostrar todos os... Isso aqui é um caderno da minha tese de escrita, que eu fiz na FAO, nunca mais parei. Não sei se dá para ver. Dá para ver? Sim. Você vê, aqui é como que a gente, como aquarelista, deve deixar o branco ou o creme da araucária, sem tocar. É o princípio da pintura chinesa. Qual é o princípio da... Vamos deixar o papel branco falar da luz. Por isso que o ocidental não entende aquarela. O ocidental não associa a cor luz branca com a cor pigmento do papel, infelizmente. Você pode dar 20 aulas de pintura de aquarela, o ocidental não é uma cabeça oriental. Eu descobri isso nesses exercícios que eu faço há 30 anos. Olha. Tá vendo? Esse violeta é tudo menos o azul e o vermelho. Então, aqui você tem o violeta que sobrou do violeta puro.
Não tem nenhuma camada em cima desse violeta que seja azul ou vermelho. É super difícil. E nesse trabalho, eu peguei muita coisa da maneira negra, falando de um caminho para outro, né? Olha, aqui é uma reflexão na tese sobre a cor púrpura. Né? Porque a cor púrpura não existe. Ela é uma memória da Fenícia, 2000 a.C. Então, tem um caramujo que ficava na litoral do Líbano, e os fenícios ferviam. Quando a menina ficava menstruada, eles achavam que tinha a ver com a cor da menstruação. Então, era um sinal para a menina casar. Não tinha esse problema da Rainha Vitória com o sexo. Menina menstruou, os comerciantes ricos punham essa seda que vinha da China com esse caramujo fervido, variava muito, são as cores que eu pus nesse desenho, variava de um púrpura até um ocre dourado. É uma coisa muito complicada, é uma cor orgânica. Então, não sobrou nenhum panos, ou fenício ou grego. E os fenícios faziam isso, com as filhas casavam, dando sinal, e os príncipes gregos adoraram, e passou para a túnica dos príncipes gregos em Bizâncio, e passou para o Papa. Então, a manta púrpura do Papa é fenícia. E o cajado é etrusco. Tudo do Oriente Médio, que é o caminho da África. Uhum. Ô, Matuque, você queria tocar na questão do interlocutor. Eu sei que o nosso tempo já avançou, né? Já passamos em meia hora já. E é um abuso. Eu sei que você é muito generoso. Abuso não. Para mim, mas, eu acredito que isso que você fala do interlocutor é que nós temos assim como ideia o que seria a verdadeira educação artística, né? A educação artística que é feita pessoalmente, que é feita por um livro, por um museu, por uma gaveta. Põe uma pitada de amor, dedicação e sacerdócio. Pronto. Uhum. Se nós tivéssemos 10 universidades que aceitassem isso, seriam as universidades mais interessantes do mundo. Porque não tem nenhum lugar que tem tanta arte. Pensa 5 minutos, se é possível achar que a Holanda tem mais arte que o Brasil. A nossa pintura parietal africana é 50.000 a.C. É uma quantidade, é o maior acervo do mundo. Então, qual é a nossa responsabilidade? Assim que a gente vai conseguindo entender o panorama da arte como interlocutor, tem que passar para os artistas brasileiros para eles entenderem que eles estão dentro de uma bula mercadológica. A Europa sempre quis que ela fosse o começo de tudo, não deu certo. É igual a Grécia. Qual é a decadência da Grécia, da greco-romana? Eles não conheciam, por exemplo, pintura a óleo no Afeganistão, como descobriram agora. Não é? Eles não sabiam o que tem aquilo. Nunca tinham chegado no Afeganistão. Então, não é pintura a óleo que foi criado nos Países Baixos. Então, o que a arqueologia está colocando no mundo da arte é muito revolucionário. E acabou na ação. Não é? O Brasil não tem um acervo de pintura pré-histórica, ele tem um acervo mundial de são os 2 centros mais importantes de pintura pré-histórica do planeta. O Piauí, e as pessoas vão dar risada, o Piauí é o maior conjunto de obra pré-histórica de 50.000 anos do planeta, em quantidade, qualidade, etc. E Blombos, na África do Sul, que é anterior, é 70.000 a.C., já está provado, e não se sabe se essa pintura migrou de Blombos, porque a migração africana é 100.000 a.C. para o Brasil. Então, nós estamos num dilema que não pode, a educação não pode ser baseada em professores vetustos na universidade que não falam com ninguém, nem com a empregada que trabalha no Piauí, que veio do Piauí e conhece Serra da Capivara. Eles não se dão ao lixo de conversar. E ela já viu 30 pinturas pré-históricas, né? Então, é um problema realmente fundamental. Para mim, é fundamental. E o Museu da Mão vai passar por eletrônico para suprir essa educação. Então, eu faço uma aula, graças à Covid, faço uma aula eletrônica dentro de uma escola primária.
Eu tenho tentado. Faço uma exposição virtual. Eles arranjam 3 e passam um vídeo do trabalho. Então, meu sonho é esse. E, ao mesmo tempo, eu vou passando para o mundo, para a nuvem, minhas coisas polêmicas, vão me xingar. Eles falam que eu sou nacionalista, mas como se eu fosse nacionalista. Eu conheço a arte do mundo inteiro. Eu não sou nacionalista. Nem acho que o Brasil é melhor que outros países. Eu vejo, como dizia o Rabindranath Tagore, acho que para fechar essa aula, minha pátria é a humanidade. Né? E a minha casa, ele é hindu, minha casa é a terra. Essa acho que é a coisa que eu mais gosto, que eu já ouvi na minha vida. Ô Rubens, eu vou pedir permissão para fechar a nossa conversa com uma afirmação do Paulo Freire. É uma afirmação perigosa nos dias de hoje, né? Mas eu acho que ele disse uma coisa que você, desde que eu te conheço, você aplica em todos os veículos, seja conversando pessoalmente, seja nos livros, né? Seja nas exposições que você monta. Paulo Freire dizia que o mais importante do que o que você ensina é como você ensina. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que eu acredito um pouco mais naquilo que você falou. Sem amor não tem nada. Exatamente. Isso eu acho que essa liga, para a gente ter um carinho com os seus alunos, com as pessoas que me atenderam, é fundamental na minha vida. Rubens, eu só tenho a agradecer Imagina. sua generosidade, seu carinho, né? Seu amor por nós. E foi emocionante o nosso encontro. E devo lembrar a vocês que o Matuque já ensaia uma ida a Belo Horizonte há um tempo, né? Desde que seja de ônibus, né? Que ele gosta de percorrer a paisagem. E para ficar entre nós lá, tá? Passando a Covid, já pode marcar. Opa! Tá ótimo, perfeito. É só Obrigada. vacinação. Obrigado a todos, viu? Professora Eliana, os alunos. E Matuque, sobretudo, viu, querido? Muito obrigada. Eu que agradeço, Jorge. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.